Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA, que é eu sou Daco, e eu gostaria de contar pra vocês hoje nesse vídeo como foi o meu processo de aprendizado do idioma japonês. Então, gente, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma coisa um pouquinho menos focada em bolsa de estudos e etc, mas ainda tá um pouquinho relacionado porque falar japonês é uma habilidade que você provavelmente vai precisar caso você queira vir estudar aqui no Japão. Muitas pessoas acham que eu sempre soube falar japonês por causa da minha cara e pelo fato do meu pai ser japonês e da minha mãe ser filha de japoneses, mas isso não é verdade. Pode perguntar pra qualquer um da minha família. Por muito tempo eu e meu irmão éramos os únicos a entender PN do que estava acontecendo quando tinha as reuniões em família, porque todo mundo falava japonês e a gente ficava assim: entendeu, mano? Não, mano. Pois é, né? Ó, tão rindo. Vamos rir junto então. Era um negócio mais ou menos assim que acontecia. Então, realmente, não foi uma coisinha fácil, tá? Agora, o que é muito engraçado, meu primeiro idioma foi o japonês. E eu sei que agora vocês devem estar super bugados, mas meu primeiro idioma foi japonês, porque, bem, eu pequenininha, meus pais, acho que, principalmente meu pai, claro, né, ele se sente mais confortável falando japonês, então ele falava muito em japonês comigo e foi o idioma que eu aprendi. Só que quando eu entrei no colégio, né, na escolinha, eu comecei a sofrer bullying, porque meus coleguinhas não me entendiam, e vocês sabem como crianças podem ser muito cruéis. Eu não lembro do bullying, mas eu lembro de eu falar as coisas e as pessoas não me entenderem. Eu lembro principalmente do meu primeiro dia de aula. Eu lembro assim, a minha mãe no fundo do corredor, a professora me puxando pela mão, e eu desesperada porque eu não queria me separar da minha mãe, eu não queria. E daí a gente entrou na sala, a professora fechou a porta e eu comecei a fazer um escândalo. E eu falando: eu quero a minha mãe, eu quero minha mãe, me leva pra minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E a professora olhando com a minha cara, tipo assim: o que essa criatura tá falando? Eu lembro da cara confusa dela, tá? Então, assim, na minha cabeça eu tava falando português, mas eu acho que eu estava falando japonês, por isso ela não estava me entendendo, sabe? Eu acho que era isso. Um dia, minha mãe falou que um dia eu cheguei em casa falando que eu não queria mais falar japonês porque ninguém me entendia e o pessoal ria da minha cara. E daquele dia, então, a minha mãe começou a falar só em português comigo. E o meu pai fez esse esforço também de só falar em português comigo. E por causa disso, eventualmente, eu esqueci o japonês, tá? Eu não vou dizer que eu esqueci tudo. Muitas palavras ficaram porque a gente usava no dia a dia, mas a fluência caiu pra quase nada. Tipo assim, se alguém viesse e me falasse uma sentença inteira em japonês, eu provavelmente não ia entender. Eu ia entender mais ou menos porque pegava uma palavra ou outra, entendeu? E foi basicamente isso a minha infância e adolescência quase que inteira. Mas uma coisa que também foi muito engraçada é que eu não vou dizer que foi dificuldade, mas teve algumas confusões que aconteceram na minha cabeça, onde eu não sabia exatamente qual era o significado de algumas palavras em português ou de algumas palavras em japonês. Mas eu falava do mesmo jeito porque eu via todo mundo falando e eu falava. Um exemplo desse era durante a minha escolinha, né, acho que foi jardim de infância, não lembro em quais dos anos, mas eu estudava num colégio que era período integral, então a gente almoçava no colégio. Sempre que a gente terminava de comer, a professora perguntava: você repetiu? E eu respondia: repeti. Só que assim, eu não tinha noção alguma do que repetir significava. Eu não sabia o que significava, eu via minhas coleguinhas falando sim, repetir, e eu falava repetir. E resultado é que a minha mãe pagou por 2 refeições, né, minhas, durante o meu tempo dentro daquele colégio, sendo que eu nunca repeti uma refeição. Eu não lembro de ter repetido a refeição lá naquele colégio. E tem também o contrário, de palavras em japonês que eu falava e que eu não tinha noção alguma do que significavam. Um exemplo desses é a palavra genki, né? Eu já até comentei aqui no canal sobre, né, o que significa essa expressão, mas basicamente quando você não encontra uma pessoa por muito tempo, você pergunta: ah, genki desu ka? Como é que você tá? Tá tudo bem, né? E a minha avó, toda vez que a gente ligava pra ela, porque ela morava em outra cidade, ela sempre falava: ah, Erika, genki. E eu não sabia o que diabo significava genki. Eu perguntava pra mãe: o que eu tenho que falar quando a Bachan, né, a nossa avó, a minha avó, quando a Bachan pergunta isso? Aí a mamãe falou assim: ah, responde genki. E eu respondia. Só que na minha cabeça, por algum motivo, genki era uma luz acesa. Então, assim, basicamente,
eu associava a luz da sala tá ligada como Genki, então por isso que eu falava, Genki, né? Simba-chan Genki. Mas assim, eu não sabia que era relacionado a mim ou coisa assim, entendeu? E isso foi a minha infância e maior parte da minha adolescência, tá, gente? E assim, apesar de tudo, meu pai, né, ele nunca forçou a gente a aprender o japonês. Eu digo até que eu sofri mais pressão de aprender o idioma japonês dos meus tios e tias do que realmente do meu pai. O meu pai, uma vez que eu perguntei pra ele, pai, se eu não gostaria que a gente falasse japonês? E ele falou assim, claro, filha, que eu gostaria, mas você é brasileira, você mora no Brasil, por isso você precisa falar o idioma do Brasil, que é o português. Se eu, que sou japonês, que tô morando aqui no Brasil, falo português, vocês também precisam falar o português. E o meu pai, gente, apesar do sotaque todo que ele tem, ele fala um português muito correto, porque ele é intérprete, ele é tradutor, então ele entende da gramática do português. E eu arrisco a dizer que ele sabe falar português melhor que eu e meu irmão. Construção gramatical, ortografia, tudo, meu pai sabe. Então eu tomei aquilo como modelo e, claro, tentei aprender o português da melhor forma que eu pude. Por causa disso, eu nunca, digamos assim, durante a minha infância e adolescência, parte dela, eu não me sentia na obrigação de ter que aprender a falar o japonês. Obviamente, muitas vezes o meu pai, ele começava a conversar com a gente em português e quando ele se empolga, o japonês brota, tá? E ele começa a falar muito japonês e eu boiava terrivelmente. E assim, eu sempre gostei de conversar com meu pai porque meu pai tem umas ideias loucas e ele tem muita experiência e eu me sentia um pouco triste por não conseguir entender o que ele tava falando, tá? Algumas coisas eu ainda entendia porque ele sempre soltava algumas palavras em português no meio, então eventualmente a gente conseguia pegar o contexto, mas de fato entender o que tava acontecendo, não entendia. E a mesma coisa a minha mãe, quando ela falava em japonês também, eu entendia mais ou menos porque a mamãe misturava o português, enfim. Então, eventualmente, né, assim, chegou um ponto que eu pensei, poxa, seria legal se eu conseguisse entender pelo menos o que os meus pais estão falando. E principalmente depois que a minha avó veio morar com a gente, a minha avó, ela é japonesa, eu senti como eu precisava falar o japonês, porque a minha avó, ela não falava mais o português bem. Hoje, principalmente, acho que ela quase não fala português. Então, se eu quisesse ter algum tipo de contato e comunicação com a minha avó, eu precisava falar o japonês. Então, foi o que aconteceu. Eu entrando na faculdade, ou final do ensino médio, eu acho, foi quando eu comecei a fazer as aulas de japonês lá na Nipaco, né, a Associação Nipo-Brasileira lá em Manaus. Eu estudei, acho que foi uns 3 anos antes de ir para os Estados Unidos fazer meu intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. E lá nos Estados Unidos mesmo, eu ainda fiz algumas aulas de japonês porque eu não queria perder o ritmo. Só que depois que eu voltei pro Brasil, eu tinha que formar na faculdade, então eu parei com as aulas de japonês e foi quando o meu nível de japonês foi pro chão, assim, mano, baixou e eu não falava mais, não pensava mais, não estudava mais, e isso foi triste, porque eu aprendi muita coisa quando eu tava, né, nos cursos, e ter perdido quase tudo isso foi um pouco chato. É tipo, você jogou seu esforço pela janela, assim, de certa forma. E assim, no momento que eu decidi aplicar pra bolsa do MEXT pra fazer mestrado aqui no Japão, eu pensei, eu vou precisar falar o japonês, né? Eu preciso aprender. E a ideia era eu estudar o japonês pra conseguir fazer a prova e conseguir bem. Só que eu, na época, já tava trabalhando, não consegui estudar o japonês. E aconteceu que eu fiz a prova de idiomas, eu fui muito bem na prova de inglês e fui uma bosta na prova de japonês. E eu sei que eu fui muito mal na prova de japonês porque eu lembro que tinha uma questão que pedia pra você escrever o kanji de água, mizu. E é um kanji super básico, gente, ele é muito básico, vai ser provavelmente um dos primeiros kanjis que você vai aprender se você começar a estudar japonês. E eu não lembrava como que escrevia. E eu fiquei olhando para aquele negócio e testei várias vezes, gente, eu não sei mais escrever esse negócio. E foi quando me bateu como eu tava mal no idioma japonês. Mesmo depois disso, como eu tava trabalhando, eu não estudei japonês e basicamente eu vim pro Japão assim na louca, tá? Na louca, confiando completamente no meu inglês. Eu passei na prova por causa do meu inglês, mas eu tive sorte, tá? Eu digo que eu tive sorte, porque se tivesse alguém tão bom quanto eu no inglês, isso é muito fácil de existir, com um nível um pouquinho melhor que eu no japonês, eu não teria entrado, entendeu? É basicamente isso. Quero deixar pra vocês aqui, principalmente pra quem tá querendo vir pra cá pro Japão,
é que independente de se o seu curso vai ser em inglês ou não, né? Muita gente se confia, eu vou conseguir pegar todas as minhas matérias em inglês, então não preciso falar o japonês. Toma cuidado com isso, tá? Principalmente se você ainda não tem a bolsa, porque dependendo do lugar onde você vai aplicar, por exemplo, vou colocar São Paulo aqui, porque eu sei que São Paulo é concorridíssimo, tem muita gente aplicando lá. Um ponto de diferença em alguma das provas, seja ela inglês ou japonês, pode tirar da jogada, entendeu? Nessa quantidade de gente que aplica, tem muita gente que fala o inglês e o japonês muito bem. Você se garantir só num idioma é perigoso, tá? É perigoso e diminui as suas chances. Só esclarecendo aqui, porque eu sei que vai ter gente questionando. Sim, quando você faz a prova de idiomas, a nota maior é a que conta. Então, bacana se você conseguiu uma ótima nota em inglês. O problema é se duas pessoas conseguem a mesma nota em inglês. E nesse caso, a nota em japonês vai ser o que vai desempatar vocês. Então, você confiar só no idioma, como eu disse, é perigoso. Porque a outra pessoa pode ser melhor que você no japonês. E se vocês empatarem, você vai perder. Entendeu? Eu gostaria de ter vindo pra cá com um pouquinho mais de conhecimento do idioma japonês, porque o começo foi muito difícil, tá, gente? Não foi fácil. E olha que Tsukuba é uma cidade muito internacionalizada, tem muito estrangeiro aqui. E normalmente você consegue se virar, tá? Só com o inglês. Mas certas ocasiões você precisa saber falar o japonês. E se você não sabe, você pode entender as coisas erradas e pode dar problema, principalmente quando a gente tem que lidar com burocracias, enfim. Então eu gostaria de ter vindo com o idioma japonês, assim, um pouquinho melhor, assim, com as habilidades um pouquinho melhor. Agora, assim, muita gente acha que por eu ser descendente e filha de japonês, enfim, é muito fácil pra mim aprender a falar o japonês. Olha, não é fácil, tá, gente? acho que a vantagem que eu tenho é que, como eu escuto muito japonês dentro de casa, a pronúncia pra mim foi mais natural. A entonação das coisas, né, da frase quando você tá falando japonês, pra mim é mais natural, porque eu escutei muito isso. Então, obviamente, que pra mim vai ser mais fácil entender como é que acontece a pronúncia e tudo, porque eu tive muito input, do que, por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato com a cultura japonesa vai ser mais difícil. Mas kanji é um pé no saco, gramática é um pé no saco. Não é natural pra gente que fala português, entendeu? Simplesmente não é natural, então não foi fácil pra mim, mas eu me esforcei bastante depois que eu cheguei aqui no Japão, principalmente depois de ter me ferrado muito no primeiro ano. E hoje, graças a Deus e graças ao meu esforço, né, eu tenho o meu nível 2 no teste de proficiência da língua japonesa, que é o Nihongo no Ryoku Shiken, ou Japanese Language Proficient Test, também conhecido como JLPT. O nível 2 é basicamente o segundo mais alto. O mais alto é o 1. O mais baixo é o 5, eu tô no 2, então é um nível considerável. Com esse nível agora eu já consigo, por exemplo, conseguir emprego aqui, porque eles cobram isso de estrangeiros, muitas empresas cobram que você tenha pelo menos o N2 pra conseguir trabalhar, então isso pra mim foi uma conquista muito grande e eu tô muito feliz com isso. E essa foi a minha jornada, tá, gente? O vídeo eu acho que ficou um pouquinho curto, porque eu estou no momento arrumando as minhas coisas pra ir pro Brasil, porque eu vou ficar 3 semaninhas lá descansando, porque eu tô precisando, gente, desse mestrado. Esse mestrado sugou as minhas energias de um jeito, assim, que, cara, eu não tô conseguindo produzir nada, tá? Se vocês estão me acompanhando no Instagram, vocês estão vendo que eu tô postando muito desenho, porque é só isso que eu tô conseguindo fazer ultimamente, desenhar. Agora, pesquisa que é bom é nada, né? Mas eu sei que eu vou pro doutorado e eu sei que eu tenho que escrever um journal, mas enfim. vai ficar pra depois que eu vou lá do Brasil. Eu vou tentar atualizar o canal enquanto eu estiver lá no Brasil, tá? Eu vou tentar e mostrar pra vocês os meus gatinhos, porque meus gatinhos são as coisas mais fofas do mundo. Mas se não der, desculpa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha. E obviamente, de novo, gente, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem bater um papo, YouTube aqui, os comentários, Instagram, nas DMs, e-mail, se vocês quiserem, pode mandar, eu respondo assim que der. E é isso, gente, tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima semana, manhã, tarde, noite, seja lá que horas vocês estejam vendo esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Bye!